Bom dia, hoje é segunda, dia 22, são 10h15 da manhã. Bom, esse vídeo que eu vou apresentar agora é sobre um tema que eu já falei antes, David Hume, sobre as causas do David Hume. Eu vou tentar apresentar de uma maneira mais prática, mais sucinta e mais entendível, porque eu acho que é um assunto bastante importante. Eu vou dedicar esse vídeo especificamente a 3 amigos, porque eles me ajudaram, me deram grandes orientações e me ajudaram na elaboração do pensamento sobre esse vídeo. E primeiro, o Paulo, que é um nutricionista que trabalha na minha clínica, um cara muito inteligente, que vendo os meus vídeos, tanto os recém-postados como os antigos, orientou que eles estão um pouco compridos demais, acabam se tornando cansativos. E eu vou tentar fazer uma coisa mais resumida. O segundo é um colega meu, um menino jovem do meu mestrado em bioética na PUC do Paraná, o Daniel, que começou a descobrir muita coisa em filosofia e que um dia chegou para mim e falou que o David Hume era extremamente importante, parecia ser uma pessoa extremamente importante, um escritor extremamente importante, e eu falei para ele o seguinte, que David Hume é tão importante que o Kant afirmou sobre ele que foi esse filósofo que o acordou do seu sono dogmático. Então, o David Hume é extremamente importante realmente. E o terceiro é o Rodrigo Guevara, meu compadre de longa data, desde Joaçaba, e que eu vou falar sobre ele no decorrer do texto, vai ser um dos personagens que eu vou usar nesse texto. Antes de David Hume, tá, a tradição filosófica tinha o conceito de causa das coisas, ou causalidade, como sendo a inferência entre uma causa A seguida de um efeito B. Hume apontou que em inúmeras situações do nosso cotidiano, essas inferências causais constantes observadas não se demonstram na empiria. Eu vou explicar isso de uma maneira. Essa ideia de Hume foi muito importante e eu vou tentar explicar isso com uma alegoria que eu apresentei na faculdade, na época que eu era estudante, e que foi elogiada. Eu apresentei num trabalho e foi elogiada. Vamos imaginar que a nossa realidade atual, nós somos índios capturados na Amazônia. Fomos índios capturados numa tribo amazônica que nunca entrou em contato com a civilização ocidental. Eu fui capturado naquela situação e fui trazido sem explicação nenhuma para o mundo ocidental, para São Paulo, na esquina da Ipiranga com a São João. Tá? Fui colocado naquela esquina ali e ficou de paradinha ali. Me falaram que eu era alguém entrou em contato lá com a tribo, disse que eu sou um cara muito inteligente e tal, e eu tenho boas conclusões, e me colocaram paradinho sentado lá. E mandaram ficar observando ali e falar para mim assim, me diga o que você entende aqui. E eu fiquei parado naquela esquina, olhando, observando. Como tenho uma empiria muito aguçada, sou um índio muito inteligente. Depois de horas observando, eu percebi que aqueles bichos que faziam barulho e soltavam uma fumaça enorme, carregavam homens dentro, se mexiam quando se ligava uma lâmpada, acendia uma lâmpada verdinha e paravam quando ligava a lâmpada vermelhinha. Eu não conheço motor, não conheço gasolina, não conheço nada. Então, dentro do arcabouço que eu tenho, do meu arcabouço de conhecimento, que é toda aquela minha vida na selva me deu, que eu nunca tinha ouvido falar de gasolina, não conheço motor, não tenho nem ideia do que seja isso. Quando eu vi aquela situação, com o construto que dentro da minha mente, com os dados que minha mente me permitem trabalhar, eu concluí alguma coisa ou parecida com isso, ou sei lá, que algum Deus movimentou, mas vamos manter essa alegoria da luz, porque foi essa alegoria que eu criei na época da faculdade e o pessoal gostou. Então, para mim, quem mexe o carro é a luz verde. Na hora que a luz ficava verde, o carro andava, e na hora que a luz ficava vermelha, o carro parava. Imagine você sendo esse índio, tudo no teu mundo é assim. Você entende as coisas de acordo com o que você conhece das coisas. O conhecimento que nós temos em relação às situações do mundo, ou quando nós tentamos explicar a causa de determinadas coisas, essa explicação vai ser baseada na empiria que nós temos em relação às nossas experiências pregressas. Sejamos nós extremamente cultos ou não. Quanto mais culto, apenas um passo além. Você vai dar um passo além. Se eu perguntar um porquê de tal coisa, você tem uma explicação a mais, mas vai chegar num ponto em que você não vai mais ter explicação. E quando você não tem mais explicação, passa a entrar em jogo suas crenças. E aí é por isso que Hume dizia que
Em nós, nenhum mecanismo empírico indubitável pode afirmar, pode afirmar algo conclusivo definitivamente. Por isso existe aquela famosa frase que, claro, ele não quis dizer exatamente isso, mas David Hume apontava que nós não podemos ter certeza absoluta de que o Sol vai nascer amanhã. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos é de acordo com... Nós temos um costume de ver essa situação. Nós não podemos ter certeza absoluta. Claro que hoje nós sabemos sobre o sistema solar, etc. Mas, independente disso, mesmo assim, a gente não pode explicar. A gente não pode explicar nem o que a gente chama de gravidade. Tá? Hume dizia que nossas crenças pregressas e não os conhecimentos empiricamente adquiridos tendem a conduzir nossas conclusões. É por isso que hoje a maior parte das divergências entre os homens ocorre, porque, na verdade, cada um tem um grau diferente de experiência do mundo e de conclusão. Então todo mundo traz um arcabouço de respostas, de justificativas para determinadas coisas. Ele infere respostas frente a determinados atos. Por exemplo, agora eu vou usar meu amigo Rodrigo, meu grande amigo, saudoso amigo lá de Joaçaba, que hoje ele é professor titular de psicologia na Universidade Federal do Maceió, no Alagoas, é psicólogo, doutor em psicanálise, e eu vou comparar ele comigo. Nós dois somos dois índios colocados. Eu sou um médico do interior de Santa Catarina, sou formado em filosofia há 4 anos, mas sou médico há 30 anos. Cada um tem uma experiência de vida completamente diferente. Ele é funcionário federal, eu sou autônomo, eu moro no interior de Santa Catarina, uma cidade de 110 mil habitantes, ele mora numa cidade, eu não sei, acho que Maceió deve ter uns 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão, eu não tenho certeza. São duas realidades completamente diferentes. Mas nós somos os dois índios. Somos dois índios capturados nessa tribo e fomos colocados frente à lâmpada na esquina da Ipiranga com São João. Nós dois somos extremamente aguçados na observação e na conclusão empírica do nosso mundo. Mas lembremos que nós dois cada um de nós carregamos um arcabouço capaz de trabalhar com as causas e de chegar à conclusão, da conclusão sobre os efeitos dessas causas baseado nas nossas experiências pessoais. Ou seja, cada um tem um estofo intelectual diverso. Tá? Obviamente que nenhum dos dois vai ter a mesma conclusão. Nenhum dos dois vai ter a mesma conclusão. Ou talvez tenhamos conclusões parecidas. Isso, por exemplo, se deu muito marcadamente quando eu e o Rodrigo tivemos opiniões muito diferentes em relação à corrida presidencial. Cada um com as suas experiências pessoais, teve uma posição tão diferente em relação às nossas opiniões da corrida presidencial, da última corrida presidencial, que a nossa amizade ficou abalada de uma maneira absurda pelo WhatsApp, inclusive, coisa que eu lamento demais, porque eu adoro ele, não tem nada a ver, acho que isso aí para mim já está totalmente superado, até porque eu infiro a falha, a minha pessoa, talvez por crer também demais as minhas próprias crenças, mas na verdade todas as conclusões que eu ou ele ou qualquer um pode ter tirado em relação a uma coisa que você não tem a menor condição de ter a experiência, o resultado final disso, a gente só pode se basear pela causa antes de ter o efeito. A gente não tem a condição nenhuma de ter a noção final do resultado. Então, tudo que nós construímos em relação às expectativas, por exemplo, vamos dar um exemplo, em relação à política, é baseado na nossa experiência pessoal, não tem nenhum fato racional, empírico, sustentável que defenda de uma maneira que justifique uma postura mais radical. Talvez nessa hora fosse interessante a gente evocar, porque o David Hume é tido como um filósofo cético, empirista cético. E os céticos foram um grupo de filósofos gregos, começaram com Pirro, na Grécia, 2 ou 3 séculos antes de Cristo, e teve um pirrônico grego, que esse viveu um século I depois de Cristo, chamado Agripa, que desenvolveu um conceito de... Nós conhecemos o dilema, estamos num dilema. Ele desenvolveu o conceito de trilema. Quando você está colocado perante uma situação, ou você toma uma postura, ou você toma uma outra postura, ou você segue uma terceira linha, por isso o trilema, que é suspender o juízo. É uma posição meio monástica, quase impossível de ser seguida, mas talvez seja uma excelente maneira de manter amizades e lembrar com saudade das pessoas que a gente mais gosta, que nem eu lembro muito fortemente do Rodrigo. Muito obrigado.